una, santa, católica e apostólica. Esta é a igreja que devemos crer e professar, já que é isso o que a ensina a fé. Nesta igreja cremos com firmeza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados, como declara o esposo no cântico. Uma só é minha pomba sem defeito, uma só a preferida pela mãe que a gerou. Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De fato, apenas uma foi a Arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única igreja. Encerrada com um côvado, teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela, sobre a terra, foi destruído. A esta única igreja, nós a veneramos. Como diz o Senhor pelo profeta, salva minha vida da espada, meu único ser, da pata do cão. Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça, também pediu pelo corpo, porque chamou o seu corpo como único, isto é, a igreja, por causa da unidade da igreja no seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade. Ela é a veste sem costura do Salvador, que não foi dividida, mas tirada à sorte. Por isso, esta igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas, como um monstro. É Cristo e Pedro, vigário de Cristo, e o sucessor de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Disse minhas em geral, e não esta ou aquela em particular, de forma que se subentende que todas lhe foram confiadas. Assim, se os gregos ou outros dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores, é necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de São João, há um só rebanho e um só pastor. As palavras do Evangelho nos ensinam. Esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro, tudo o que ligares. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. 18 de novembro de 1302, no 8º ano de nosso pontificado.